Sageretia thysans, acabou o mistério. A Sageretia é um género com cerca de 35 espécies de arbustos e pequenas árvores que podem crescer entre 1 a 3 metros, raramente maiores. São originalmente nativas do sul da China. No sudeste e no sul o clima é tropical, úmido, do tipo monção. As temperaturas variam entre os 0 e os 22 graus centígrados no início do ano e 23 graus centígrados a 37 graus centígrados a meio do ano. Os solos são barrentos, com presença de algum humus vegetal, mas também foram encontradas a leste da Ásia e nordeste da África. Por curiosidade, a espécie foi descoberta pela primeira vez por Adolphe Théodore Brongniart, um botânico francês, em 1827. As folhas costumam ter 1 a 4 cm de comprimento, rebordo serrilhado e que crescem de forma alternada no ramo, quase opostas. Algumas são plantas de folha caduca e outras são de folha perene. No caso da Sageretia thysans, são de folha caduca em clima frio, porém em clima mais quente nos invernos e dentro de casa portam-se como uma semicaduca. Ou seja, caem entre 50% a 75% das folhas. Se o local baixar dos 10 graus centígrados, o provável é cair em todas as folhas. Os ramos têm espinhos em algumas espécies. São traços de um antepassado que era trepadeira e usava os espinhos para se segurar a outras árvores ou até rochas. Os espinhos são, na realidade, inflorescências modificadas. As flores nascem agarradas ao ramo como uma espiga, geralmente confundidas no estado inicial como um novo ramo. Costumam ser brancas, mas em alguma espécie podem ser rosadas ou alaranjadas, ligeiramente. Os frutos são pequenos, com 3 a 5 cm, de cor preta azulada e são comestíveis, apesar de não terem nenhum sabor em especial. De qualquer forma, aconselha-se cuidado, uma vez que algumas espécies desarranjam os intestinos. A casca do tronco costuma ter várias tonalidades acastanhadas. As áreas mais novas são castanho claro, quase um bege. As áreas mais velhas são de um castanho mais escuro e acinzentado, envelhecido. A casca mais antiga tem tendência em descascar as lascas e este mecanismo permite à planta rebrotar em tronco antigo, mas onde tem casca jovem é exposta. Tem algum hábito em criar ramos ladrões junto às raízes pelo mecanismo natural de evolução arbustiva. São de evolução lenta quanto à grossura de tronco e ramos quando plantada em vaso, pelo que é aconselhável o plantio direto no solo ou em recipiente bastante grande para acelerar o crescimento. As espécies de tronco mais grosso que se vê à venda são plantadas na China e recentemente em Espanha, cultivadas em campo aberto até ao tamanho e aspecto desejado, e depois plantadas para vaso bonsai ao fim de mais ou menos 10 anos. Segundo informações, existe um fornecedor no Brasil que realmente também já planta sagerétias e já com alguns troncos interessantes. Clima. De origem, são climas amenos e umidade relativa constante. Quando são expostas a sol intenso, têm tendência em queimar as folhas, desde a ponta e depois os rebordos, e por fim, toda a folha. Isso é algo que acontece mesmo na natureza. Em vaso, é algo que acontece quando não se rega adequadamente. Deve-se oferecer o máximo de luminosidade, mas evitar o sol direto durante o tempo mais quente. Rega. Apesar de ser uma espécie que gosta de água, não é uma planta aquática, pelo que a água em excesso apodrece as raízes. A rega, umidade, panho torcido é o ideal, mas ajuda muito a mistura de solo correta e que o buraco de escoamento no vaso seja eficiente. Solos. Na sua origem, a Sageretia cresce num misto de solos com humus, mas ao mesmo tempo com uma terra solta e cascalho de grão pequeno. Na minha experiência, tenho tido mais sucesso com a seguinte mistura: 30% de humus vegetal, 60% de acadama ou barro arenoso, 1% de canuma ou casca de pinheiro triturada, 9% de areia de rio lavado.
em grão entre 3 e 5 milímetros. Fertilização. Fertilização em excesso queima as raízes com facilidade e pode levar à perda de toda a planta. As folhas ficam totalmente escurecidas ou passam de imediato ao castanho seco. É preferível fertilizar em quantidades pequenas, como eu costumo ensinar nos vídeos que eu colocarei nos links de descrição aqui em baixo. Tem quem prefira usar adubo, mas de forma igual deve-se ter cuidado com o excesso. Doenças. Deve-se evitar molhar as folhas, principalmente dentro de casa, pois leva ao aparecimento de fungos, como o oídio e o míldio nessas folhas. Se já estiver infectado, use um fungicida debaixo e por cima das folhas, como eu ensino no vídeo referido na descrição. Por vezes, são atingidas por insetos como a mosca branca. Use um inseticida. Se as folhas começarem a amarecer e a terra nunca fica encharcada, é provável que seja clorose, é falta de ferro. Faça um chá de ferro e junta à rega, bem diluído, uma vez por semana. Se a terra está sempre molhada, essa pode ser a razão. Como eu referi, ela pode ter problemas de raízes quando a terra está sempre muito molhada. A umidade de pano torcido, mais uma vez, será o ideal e a mistura ideal ajuda-nos a manter essa umidade. Transplante. É aconselhável o transplante na primavera vegetativa até ao fim da primavera, mas não no verão quente. Em climas quentes, eu aconselho a fazê-lo na época das chuvas. Poda. Faz-se poda de manutenção para manter a forma. Contudo, se quer flor, evite podar no verão quente. Deve-se podar de forma a deixar 1 a 2 folhas como mínimo num ramo, ou arrisca-se a perder o ramo. Não é uma planta que aceite poda drástica com facilidade. Perde-se sempre um ou outro dos ramos mais finos. Contudo, se a planta perdeu as folhas de forma natural no tempo frio, pode-se podar mais severamente nessa época, até ao início da primavera vegetativa. Cortes de ramos com 3 cm, geralmente mais, devem ser protegidos com pasta cicatrizante, que, após o corte, deve ser renovada todos os anos. A cicatrização é lenta quando em vaso, principalmente se o corte for grande. Reprodução. Por semente madura, basta colocar na terra e cobrir com um máximo de 5 mm a 1 cm de terra. Manter a terra úmida, que germina de 3 a 6 meses. Geralmente é mais reproduzida por estaquia, com muita facilidade. Um ramo com um comprimento de 5 cm ou mais deve-se deixar 2 folhas ou 3 no topo e enterrar metade da estaca, que deve ser do crescimento do ano anterior. Manter a terra sempre úmida. Em 3 meses terá raízes, mas aconselho o transplante só no ano a seguir. Aramação. Os ramos são fibrosos e partem quando os dobramos. Isto acontece principalmente quando a idade avança. Dobrar enquanto são jovens é um pouco mais fácil. Mesmo assim, tenha cuidado. A sagerétia fica facilmente marcada, pelo que é preferível proteger com ráfia ou uma fita antes de aramar. A cada 6 meses tem de retirar o arame e a ráfia e aramar no sentido oposto. Marcas de arame demoram muito tempo a desaparecer, mesmo com o truque de escovar aquela área. Pela minha experiência, a sagerétia é uma planta fácil de manter. Contudo, é preciso atenção. Dá para termos a sagerétia dentro de casa durante curtos períodos de tempo, por exemplo, 1 mês, 2 meses no máximo dos máximos, mas vamos notar que a planta começa a querer estressar um pouco, começam a cair mais folhas amarelas, em locais mais secos vão secar mais folhas, vão morrer pequenos ramos, daqueles mais fininhos. Pronto, isso é um pequeno sinal de stress da planta a indicar que prefere estar no exterior. Em termos de tratamento no exterior, as sagerétias gostam de um clima que não seja muito seco. Se o clima for seco, vamos ter alguns problemas, porque elas estando dentro de um vaso,
a ponta das folhas começa a secar e geralmente passa de imediato para os rebordos das folhas. É algo que acontece muito com quem me pede ajuda para que consiga recuperar a anterior vitalidade da planta. Algo que eu indico e sei que funciona bastante bem, para além do lógico ter o sol adequado, estar a ser regada da forma adequada, não estar naquele sol mais quente nas horas de maior calor, é também o fazer uma fertilização constante e não muito forte. Ou seja, com aquelas quantidades que eu costumo indicar. Vão ver aí na descrição o link para esse vídeo. Pronto, basicamente é isto. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, façam favor, ok? Escrevam, tem aí a área de comentários e eu esclarecerei todas as dúvidas que vocês possam ter. Estando ao meu alcance, eu irei ensinar. E é isto, meus amigos. Subscreva, comente e partilhe. É muito importante. É apenas um pequeno clique para vocês, mas um grande passo para o canal. Um abraço, pessoal. Tudo bom?